ouvindo? Estou por conta do Matheus dar o sinal para a gente. Boa noite, meus amigos do Fuzue. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui o nosso programa de quinta. Fuzue, cultura, cidadania, amor, humor e companhia. Tudo junto e misturado, como tem sido esses nossos loucos dias atuais. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa. Você que está chegando no chat, estamos num programa repleto de novidades e com muitos convidados especiais para refletir sobre os temas da contemporaneidade e também sobre os grandes temas da humanidade. E hoje um dos nossos grandes temas é a cultura. Nós vamos falar também sobre os robôs eróticos, intimidade, desejo e sexo virtual. E vamos falar ainda sobre os processos de ética, cidadania e individuação. E para isso tudo acontecer junto, nós temos que ter um super time. E o super time é aqui no Fuzue. Eu começo com o nosso super time, com ele, o homem dos grandes temas da humanidade, da Grécia, do Egito, do Descartes, de Foucault, de Nietzsche e Darwin. É ele, o nosso biofilósofo, Matheus Ferreira. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui, então, mais um programa. E hoje, como a Ale falou aí, vamos conversar um pouco sobre cultura, ética, artes, entre várias outras coisas. Valeu, Matheus. E como vocês já podem perceber, nós temos muitos convidados especiais, mas é que a gente vai deixar para o finalzinho, para vocês ficarem ainda mais curiosos. Enquanto isso, continuamos apresentando aqui o nosso super time com ela, a atriz e roteirista Camila Vaz. Olá, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre sexo virtual, desejo e intimidade. Ai, que delicinha! Vocês podem ver que é uma pessoa que está animada com o sexo virtual. E ela ainda assim é uma pessoa que está namorando, está casada. Imagine os solteiros. Casada não, pelo amor de Deus, não desejo mal para os outros, Ale. Então, já que você falou em desejar mal para os outros e de relacionamento, vamos para o nosso psicanalista de plantão, ele, Abílio Alves. Boa noite, gente, tudo bem? Bem-vindo. Eu hoje vou ficar mais curtindo os nossos convidados, viu? Porque a gente está com um time de primeira e, se puder, eu falo alguma coisa, mas eu quero mesmo curtir os nossos convidados. Obrigado, Abílio. Vamos agora para ela, diretamente da Serra, da sua grande fazenda de 1.250 metros quadrados, na Serra Fluminense, a artista e professora de artes e design da PUC e também tem história no teatro, Gabi Guzmão. Salve, fuzueiros! Hoje é dia de festa. Eu estou aqui também no improviso da conversa, recebendo esses convidados fabulosos. Bem-vindos! E agora a gente vai para o homem que é o rei de Copacabana, ele que sabe tudo do universo kit, pop, underground, que é ator, que é jornalista e roteirista, Marcelo Lino. Boa noite, fuzueiros. Boa noite, Facebook. Hoje vamos falar muito de cultura, de cinema, de teatro, de música e do universo pop, kit, retrô, com a estreia do filme Carlinhos e Carlão e de Nóia, a websérie do trio Janete foi abduzida. O programa está ótimo hoje. A gente, quando fala de abdução, a gente fica até com receio de interferências intergalácticas, internet e tal. Ao pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo. Nós estamos com muitos convidados especiais aqui no Fuzue e agora vamos começar a apresentar os nossos convidados especiais. Começo com ela, a atriz e diretora Anja Bittencourt. Seja bem-vinda, Anja. Oi, pessoal, boa noite a todos que estão por aqui com a gente. Um prazer enorme, uma honra para mim estar nesse time aqui de feras do Fuzue, programa que eu sou fã, que eu tenho acompanhado, e agora estou eu aqui numa das janelinhas, né, também. Né? Vamos falar de teatro, gente, vamos falar. Anja, tem muitas novidades para contar, tem canal de YouTube, tem peça que ela está fazendo, tem peça que ela está dirigindo, e falando em peça e teatro, e pensando o teatro, o antigo, o novo e o que vem. Ele é o nosso convidado especial também, ator e diretor da companhia, também já longeva, a Companhia dos Atores de Laura,
o ator e diretor Daniel Hess. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês, uma festa. Eu já vi alguns programas também, achei uma delícia, uma coisa irreverente, bacana. Então, estamos juntos, vamos fazer dessa noite uma conversa bacana e gostosa para todos nós. Obrigado, Daniel. E agora, fechando o nosso combo Fuzue, aqui, inclusive com uma convidada muito especial, ela, cantora, compositora, está com um disco aí belíssimo na praça, que recebeu críticas excelentes, que vai dar canja para a gente e que tem outras novidades e surpresas para contar. A cantora Elisa Fernandes. Bem-vinda, Elisa. Oi, Ale. Oi, galera. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Vou reforçar o que falaram todos os colegas. O clima do programa Fuzue é muito divertido e tenho certeza que a gente vai fazer jus a esse clima hoje aqui. Tenho certeza que a gente vai arrancar boas risadas uns dos outros e das pessoas todas que estão em casa e gerar reflexão também, né? Porque eu acho que também é importante. Então, estou super animada pelo que vem à frente aí. Agradeço demais o convite. Nós aqui agradecemos a presença de todos vocês, dos nossos convidados, o pessoal que está assistindo a gente aí já no chat, ao vivo do nosso programa. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo. Você que gosta de uma cerveja gelada, pegue a sua cerveja gelada para fazer companhia aí, ou um vinho para quem gosta de vinho, para quem está longe. Tem assuntos polêmicos, esperamos as participações de você ao chat, ao vivo. Quem está por aí também, se puder, compartilhe agora o vídeo aqui que está rolando, a nossa live, na sua página, do seu feed pessoal, que já traz mais gente para dentro do Fuzue. Que Fuzue é bagunça, é desordem, é alegria. Quanto mais gente tem, fica melhor. Gente do bem. Vamos logo aqui seguir a nossa querida Elisa, dar logo um saravá, paz e bem, para já abrir os caminhos, já com muita luz. Sejam todos bem-vindos. E a gente hoje começa falando, para começar, de cultura. O setor da cultura, junto com o de artes e entretenimento, está tudo conectado, tem sido um dos setores, talvez, mais prejudicados, né, por esse isolamento social, pela pandemia. E, ao mesmo tempo, como na arte está sempre cheio de criatividade dos artistas, tem muita reinvenção, tem novidades. Mas, para a gente começar dando pontapé nessa questão cultural, a gente começa com ele, com reflexões dramáticas, históricas e filosóficas sobre o que é cultura. Ele, o rapaz sem amigos, Matheus Ferreira. Você o nosso biofilósofo. Assim. Muito obrigado novamente pela apresentação. Né? Seu carinho transparece na sua fala. Eu queria dizer... A gente já pegou, né? A gente já tocou nesse tema da cultura antes, então eu vou pegar aqui e dar um salto por cima daquilo que a gente falou e tentar lembrar um pouco, né, de que essa ideia o que é a cultura e que a cultura, de uma certa forma, a gente pode dizer que ela é uma visão de mundo. Isso é uma coisa bastante comum na antropologia, a gente pensar na cultura como uma visão de mundo, mas não só isso, né? Ou melhor, a visão de mundo não é uma coisa que se dá só por aquilo que a gente pensa como alta cultura, né? Pelas produções das elites culturais de um determinado momento. Então, a gente tem, principalmente aí no século XX, né, nesse momento que começa a ter uma indústria de reprodução em massa dos produtos culturais, cada vez mais essa fronteira entre alta e baixa cultura se rompendo completamente. Esse também é um momento em que algumas pessoas começam a pensar que existia uma certa divisão entre aquilo que a gente pensava, mesmo naquilo da alta cultura, né, entre aquilo que a gente pensava como uma cultura mais humanística e uma mais técnica e científica, né? Isso também é algo que a gente acaba precisando cada vez mais aproximar e que a entrada da tecnologia, né, e das tecnologias da informação no final do século passado, e hoje cada vez mais, né, conforme a tecnologia vai ficando na palma da nossa mão e a gente não consegue mais se desvencilhar desse negócio, a gente vai vendo que até essas fronteiras entre uma cultura mais artística e uma mais técnica, o negócio vai se desfazendo. E a gente vai chegando aí num ponto, né, e eu querendo aqui um pouco trazer até esse diálogo que eu tinha colocado já com a Gabi da última vez, né, sobre quais são os limites da cultura, nessa era do pop e do cyber, que claramente são coisas culturais, né? Quem não acha que existe arte pop, quem não acha que existe
arte ou cultura na internet, né, a gente tem uma diversificação cada vez maior. Então, a gente tem cultura, aparentemente, sendo produzida no Facebook, no YouTube, no Instagram. Isso aqui, acho que é cultura, de certa forma, né? A gente tem até memes. E eu queria perguntar para a Gabi, né, se vídeo de gatinho no YouTube é cultura também? É cultura naquele sentido do chulé que eu tinha falado aquela vez, né? Pensando nesse sentido. Mas eu acho que esse veículo, que o Instagram, que o Facebook, eles se tornaram veículos de uma cultura que me interessa. É cultura, sim. Eu não tô, quem sou eu para julgar? Mas eu diria assim, que tem coisas que estão dentro de uma discussão de linguagem e essa produção, que é uma produção mais... Papum, quero te contar o que está acontecendo aqui em casa, essa produção da criança de 3 anos que vai e o pai posta, não sei o quê. A cultura é essa cultura. A gente está vivendo, né? Isso é bem o que pulsa nesse momento. Mas o que é uma produção artística que agora está sendo levada através desses canais e que é essa produção, diria que produção cultural, né? Me parece que é um assunto muito importante que tem tudo a ver com todo mundo que está aqui hoje, né? Não sei nem por onde começar, que eu sei que a gente tem aí Noia rolando, Fronteiras Invisíveis, Elisa lançando disco. Então, eu vejo assim, isso é produção cultural. Agora, tudo é cultura. Obrigado, Gabi. Quero dar um oi já para o pessoal que está no chat, que está acompanhando a gente. Tem bastante gente. Claudete Jucá, Sérgio Torres, Vânia Carvalho, Lélia Carvalho, Nani Coelho, Eliane Caldas. Quero que vocês, inclusive, participem. Dizer para vocês o seguinte: vocês já têm acompanhado algum tipo de atividade cultural online, web teatro? Se estão participando principalmente de teatro, já assistiram alguma peça? Qual foi a experiência que vocês tiveram? Gostaram, acharam bacana, pretende repetir? Estão voltando para um teatro ao vivo? É diferente? O que há de melhor e pior? E aí a gente já entra numa outra, depois dessa abertura do nosso querido Matheus, que cheio de polêmicas e complexidades, para a gente pensar exatamente como que, de alguma maneira, o teatro vem se reinventando nesse processo, né? Uma das definições que a gente pode pensar de teatro, e que eu acho que vem bem antiga, no mínimo lá desde a Grécia, né? É de um evento dramático que ocorre ao vivo para um público que está também ao vivo, interconectado ali, vivenciando, experienciando essa obra de arte, nessa interação de coração para coração e que tem uma interação energética ali. Nesse momento de transição, as pessoas estão em casa e essa conexão já é uma coisa diferente. Então, eu queria começar perguntando pelo Daniel Hess, que está com um espetáculo em cartaz e que já, espertamente, já está adaptado também para essas questões. Se essa nova modalidade, de alguma maneira, interfere já na concepção de um espetáculo e na própria atuação dos atores, como é que se vê isso e essa transição de um teatro ao vivo para as plataformas digitais, Daniel? Então, eu acho que é um pensamento importante isso que você falou. Eu acho que, primeiro, eu acho que veio para ficar. Eu acho que é uma coisa meio híbrida, né? Que é teatro e audiovisual. Eu acho que é uma experiência que eu tinha um certo preconceito. Eu achava no começo que era um subteatro. Eu achava que era uma coisa que, assim, quase que uma atividade compensatória, como se fosse assim, bom, a gente está em casa, preso, não pode sair, não pode ir lá fazer teatro. Então, em compensação, vamos fazer uma brincadeirinha aqui pela internet. É assim que eu encarava, e por isso eu fiquei bem na minha, bem assim, com uma postura hesitante em relação a essa experiência. E com o tempo, eu fui mudando um pouco, né, de postura e comecei a ficar entusiasmado com a ideia do desafio de transformar essa sensação de uma coisa simplesmente compensatória numa coisa potente, interessante, que seja uma novidade, que tenha sua força, que tenha sua originalidade, que tenha, digamos assim, ganhos que até, por incrível que pareça, o teatro presencial não tenha. Então, eu acho que a pesquisa foi nessa direção. E aí, tentando responder a tua pergunta, Lê, é óbvio que na hora que você vai pensar numa encenação
dentro desse universo virtual, com essas janelinhas, essa câmera, você tem toda uma adaptação, toda uma reflexão de um tom de interpretação, de uma estética para esse lugarzinho aqui, né, dos atores nas suas casas, cada um produzindo o seu cenário dentro do seu universo doméstico. E isso tem uma adaptação total, né? Desde tom de atuação até a estética da coisa. E, quer dizer, a pergunta é como é que a gente consegue ser teatral dentro dessa limitação? Então, é uma outra lógica de teatralidade. Você tem que ser teatral, você não pode ficar parado aqui em frente à janelinha só falando e só dando texto. Você tem que ter essa inquietude de como ter alguma abordagem cênica, mas, ao mesmo tempo, você não está naquele plano aberto de um palco. Então, isso é, digamos assim, algo que tem que ser considerado e foi muito fascinante. Então, a gente, com Fronteiras Invisíveis, que a gente está fazendo com os atores de Laura, aproveita e já faz a propaganda, né? A verdade é que começou com uma coisa meio melancólica. Será que hoje em dia a gente está completamente apaixonado por essa possibilidade? A gente na companhia acha que isso veio para ficar, que na verdade você vai poder hoje em dia fazer assim, bom, vamos fazer um espetáculo para o palco? Ou vamos fazer um espetáculo para um teatro online? E são duas coisas diferentes. Eu acho que isso talvez até seja muito importante, porque também tem uma terceira possibilidade, que é você fazer o teatro presencial sendo gravado na hora, que isso é uma outra coisa que a gente não fez ainda, né? Mas que já tem gente fazendo. Mas eu acho que quando eu vou fazer um espetáculo online, é um tipo de inquietude, de direção, de pensamento que é diferente de um teatro presencial, e isso é fascinante. Isso dá maior tesão, como é que você pensa diferente nessa nova linguagem. Maravilha, Daniel. O Daniel está, portanto, como vocês podem perceber, empolgado com essa nova possibilidade de novo caminho do teatro virtual, até porque a gente não vai falar mais aqui, a Anja também tem várias, como o Daniel também falou, tem várias modalidades de se pensar esse teatro, né? E essas conexões do sagrado, o sagrado para a gente agora talvez seja a internet, porque se a internet cai, a gente fica desesperado, não tem teatro, não tem sequer Fuzue. Quase aconteceu isso aqui com a gente agora. Estamos aqui também com a Clarissa Haddad, assisti algumas peças no início da pandemia, sempre me causava um incômodo de estar nessa tela, ao mesmo tempo que um alívio muito grande. Eliane Merola, boa noite. Ana Maria Haas, boa noite. E eu queria recuperar aqui Lucas Veloso. Assisti uma peça online e um show do Yamandu Costa. A gente não vai voltar para o chat, mas eu queria passar agora para a nossa outra atriz, que também está com um espetáculo em cartaz, que é a Anja Bittencourt, e queria que falasse também, Anja, porque além do espetáculo estar online, eu acho muito interessante que no papo que a gente teve, você já comentou que como a peça está sendo transmitida através do Zoom, vocês já começaram a incorporar algumas coisas da própria plataforma na atuação, quer dizer, já vem uma transformação aí. Nossa querida Anja Bittencourt, atriz e diretora, é com você. Pois é, vou pegar o gancho do Daniel, que falou né, que a gente, no início, tinha uma coisa assim de ser uma atividade compensatória, né? Vou ali fazer, então, e que depois você foi se apaixonando. Gente, nós estamos há muitos meses já, né, dentro dessas plataformas, então você acaba buscando o que eu posso criar dentro disso, né? Eu estou com um espetáculo que vai estrear agora, já também fazendo meu jabá, viu, Daniel? Que se chama Os Canastrões Também Vão para o Céu, que é uma comédia do Marcelo Caridade, e a gente vai fazer no Zoom. E aí, um dos meninos, ele estudou a plataforma Zoom e descobriu um monte de ferramentas. Então, a gente usa cenários virtuais, né? Então, assim, no bar, aparece um bar, o ator fica dentro de um pé sujo, sabe? Na estação de trem, pá! Aparece uma estação de trem, gente, sabe? Andando na rua, tem uma rua e ele anda na rua. São filtros, né? Como tem no Instagram também, né? No TikTok. O Zoom também tem filtros. Personagens, ele muda, ele tem que mudar. No teatro, ele mudava de roupa rapidamente para entrar em cena. Agora ele faz assim, vira para cá, virou, já está com um chapéu. Filtro do Zoom. Não é uma coisa verdadeira, é uma coisa virtual que aparece, né? Então, a gente está começando a usar esses recursos
que a ferramenta Zoom oferece para a gente. Por outro lado, existe um outro tipo de teatro também, que é o teatro que foi feito, que o SESC faz, o Vivo também faz, que vai uma equipe para a casa do ator, o ator transforma a casa dele num cenário, né? E ele faz, circulando pela casa, peças maravilhosas, né? Nós já estamos acompanhando já há meses. O Matheus Nastergalli fez a peça dele, em homenagem à mãe. O Cobrinha, né, fez a peça sobre o Lima Duarte, sobre Lima Barreto, também na casa dele, um espetáculo, uma coisa incrível. Vários atores estão fazendo isso. É outro formato. É ao vivo. Isso que você falou, Alê, do teatro, a definição do teatro é essa mesmo. Um ator, bem que seja um ator no seu espaço cênico e alguém na plateia. O que acontece é que, dentro dessa ferramenta, o ator, o lugar onde ele está é uma janelinha e a sua plateia é a outra janelinha, no Zoom. Lembrando que nós não temos só o Zoom, como teatro online, ou web teatro, ou teatro remoto, existem outras modalidades de fazer, né? E eu estou usando a ferramenta do Zoom a meu favor, eu dirijo a peça, né? E tem uma outra peça que eu fiz também, que está voltando agora, ganhou o edital, que é o Exagerei no Rímel, que é uma peça uma comédia de Zeno Aldi, lá dos anos 80, que a gente resgatou, que é ótima. As meninas ganharam um patrocínio da Funarte, a gente vai fazer também no Zoom. E estamos concorrendo numa outra, que é isso que o Daniel falou, é no palco. A atriz vai ficar no palco, ela vai ser filmada, vai ter a iluminação do teatro e tudo, e as pessoas vão comprar o seu ingresso numa plataforma, né, que vão ter o acessozinho ao link e vão assistir sentadinhos na sua casa. O que acontece, gente? Você tem uma plateia, por isso que eu acho que algumas coisas vão desaparecer e outras não. Essa, por exemplo, eu acho que não vai desaparecer, essa do ator na plateia sendo filmado, entendeu? Porque nós tivemos, a peça que eu acabei de fazer, tinha gente assistindo da Alemanha, gente no Recife, gente em Porto Alegre, ao mesmo tempo, nas janelas do Zoom, nos assistindo, e nós, atores, cada um na sua casa, no Itaiangá, a Vanja no Flamengo e o Frota na Gávea. Ou seja, para os atores é uma forma de estar no mundo ao mesmo tempo, e então vocês podem dar conta que isso veio para ficar, mesmo que seja de formas híbridas e com outras coisas. A gente volta para você já daqui a pouquinho, Anja. Antes de passar para Elisa Fernandes, nossa cantora e convidada especial, o pessoal está se manifestando muito aqui no chat, mas eu já queria partir para um fato ou fake que saiu hoje ou não. A gente não sabe se é fato ou se é fake, a gente não sabe se saiu hoje ou não. A rejeição do presidente Bolsonaro atingiu 50% em São Paulo e também a sua aprovação caiu no Rio de Janeiro, seus candidatos não decolam. Gostaria que vocês do chat, principalmente, concordassem ou não. Bom, eu acho que o Alê deu uma congelada aí. Então, eu vou perguntar aqui para os nossos fuzueiros se é fato ou fake. Camila Vaz, é fato ou fake? Olha, eu não sei, mas eu adoraria que fosse fato. Por mim, ele pode cair até o fundo do poço. Gabi Guzmão, fato ou fake? Ih, Gabi está sem som. É fato, e se não for, vai ser em breve. Que não é mais possível isso. Anja Bittencourt, fato ou fake? Estou com a Camila, estou torcendo muito para ser fato isso. Tomara que seja, acredito que é. Matheus Ferreira, fato. Eu estou nessa mesma onda, assim. Eu não tenho certeza, mas eu quero tanto que vai ser verdade. Vai ser verdade. Daniel, fato ou fake? Ai, voltou o Alê. Eu acho que não é nem questão de querer ou não querer. Eu acho que é um fato. E eu acho que, só para responder um pouquinho maior assim, a pergunta, eu acho que tem já um efeito
da eleição americana, que eu acho que é uma coisa que começa a ser uma onda, sabe? E tem uma onda mesmo que começa a cair o castelo, né, dessas fake news, o castelo da mentira, o castelo do fascismo. Eu estou bem otimista em achar que a eleição americana é uma onda que vai começando a contaminar, uma onda positiva, no caso, né? Que vai começando a contaminar a gente em várias dimensões. Então, eu acho que é totalmente já efeito, né? O Bolsonaro colou no Donald Trump, né? Ele fez uma aposta muito forte de colar no cara, e ele está pagando já o preço, né? Tem que pagar outros preços também, além desse. Elisa, nossa cantora querida, é fato ou fake? É fato, eu não tenho dúvida, porque acredito que boa parte da população é uma população que adora viajar para Miami, que adora comprar, né, coisas nos Estados Unidos. Boa parte dessa população que tem esse perfil de consumo mesmo, né, e que se inspira nesse sonho americano e tal, que foi criado, né, isso não nasceu do nada, isso é uma coisa criada, isso é um projeto. Então, essa população, ela bebe dessa fonte norte-americana, né? Então, essa mudança por lá, com certeza vai ter reflexo aqui. E claro que é uma pesquisa muito em cima das eleições, tem muita água para rolar. O Trump ainda vai espernear bastante, né? Porque ele é um bebê chorão. A gente já sabia disso, algumas pessoas estão se dando conta agora. Mas eu acredito que vai, sim, refletir, inclusive, nessa eleição aqui, nas eleições municipais. Eu acho que a gente já vai ter, provavelmente, um avanço de bancada progressista. Essa onda bolsonarista não vai durar. O Marcelo acha que eu sou um otimista, né? Mas eu acredito que hoje a internet, a comunicação, as ferramentas que a gente tem não permitem que projetos tão retrógrados se mantenham por tanto tempo. A gente tem ferramentas para cortar, para interromper isso antes, interromper isso logo, né? Talvez não antes, né? Porque senão o Trump e o Bolsonaro não eram presidentes. Mas para interromper logo, para não deixar a coisa fluir por muito tempo, né? Ou não fluir, no caso. Aos queridos amigos que estavam em dúvida, não sei se eram muitos, eu vou conferir aqui no chat, mas eu tenho que dar a notícia que sim, é fato. 50% da população está rejeitando o Bolsonaro. Em São Paulo subiu bastante e no Rio de Janeiro também. Isso significa, inclusive, que os candidatos que ele vinha apoiando, o Celso Russomano em São Paulo e o Marcelo Crivella no Rio, mesmo ele cuidando das pessoas, como ele dizia que cuidaria, não está conseguindo nada por aqui e vão ficar pelo caminho ao que tudo indica. Então, é fato, a rejeição subiu, principalmente nas duas capitais aqui de Rio e de São Paulo. E como isso é uma notícia que a Elisa já começou a comentar, vou passar a bola para ela para falar também nesse âmbito da cultura e das plataformas digitais, como que isso também vem alterando a interação do cantor, do compositor, com o seu público. A gente sabe que as lives foi uma das coisas que mais bombaram logo no início da pandemia, mas queria saber de você também, Elisa, como é que isso afeta o teu processo de composição. E a gente também falou daquela questão da velocidade, né? Como que as coisas também são consumidas mais rápidas, o Spotify, que as pessoas não ouvem a música até o fim, a música está faltando um minuto, as pessoas já foram para a próxima. Então, eu queria que você desse um painel dos teus sentimentos sobre essa relação das transformações e das fronteiras da cultura nesse novo tempo que vivemos. No caso assim, da música especificamente, as transformações são muitas, né? A gente passou por vinil, por fita cassete, por CD, por MP3, até chegar nas plataformas musicais, né? E plataformas digitais, como Instagram, como Facebook e YouTube. Mas o fato é que a gente já está um pouco mais acostumado com essas mudanças, então a gente consegue se adaptar relativamente bem.
A música tem diversas organizações que se estruturam rapidamente, associações que defendem o direito dos compositores. Então, a gente consegue se estruturar rapidamente. A gente entende esse caos no início da pandemia, todo mundo fazendo live o tempo todo, mas os compositores não ganhavam seus direitos autorais. Existiam lives de 3, 4 horas de cantores sertanejos e tal, e os compositores não estavam ganhando. Essas lives começaram a ser derrubadas, porque, por suas vezes, os cantores estavam ganhando uma fortuna, né, de diversos patrocinadores diferentes, e a pessoa ficava ali 4 horas cantando diversas músicas e os compositores não ganhavam. As associações e o ECAD interviram rapidamente e os compositores começaram a arrecadar, porque a gente ganha de show, execução pública, músicas tocadas em bares por DJs e festas e tal. E essa arrecadação foi a zero, né? A gente passou a não arrecadar. Então, era importante que as associações e as entidades que nos representam corressem com isso, e isso de fato aconteceu. Então, hoje a gente já começou a rentabilizar em cima das lives. A gente acabou acelerando o processo de regularização de direito autoral do Facebook, do Instagram. Então, hoje a gente já recebe por músicas que são distribuídas nessas plataformas. Isso tudo foi acelerado por esse efeito pandemia, né? Mas eu, particularmente, já estava muito ligada nessa coisa de plataforma musical, já vinha fazendo uso, inclusive, dessas ferramentas onde se ouve só música e podcasts, né? Como Spotify, Deezer e outras. Então, eu já vinha trabalhando fortemente e eu acabei sendo beneficiada nesse período por já estar trabalhando bem essas plataformas. Mas sei que sou uma exceção nesse sentido, mas falo de artistas independentes, né? Não os artistas grandes que têm super equipes e tal. Estou falando eu, enquanto artista, trabalhando sozinha, sendo gestora da minha própria carreira. Eu corri por uma necessidade, por eu ver a mudança do mercado, consegui me adiantar um pouquinho e hoje consigo gerar uma receita ainda bem abaixo do que eu gostaria, mas já é alguma coisa que vem me ajudando nesse momento de pandemia, onde eu não consigo fazer show, faço shows online, shows fechados, né? Valeu, Elisa. Daqui a pouco a gente volta para falar mais, inclusive, do seu Beleza. disco, o disco que está aí, que tem várias músicas já tocando em vários lugares, com críticas ótimas. Tem paiol, daqui a pouco tem palhinha ao vivo da nossa querida Elisa Fernandes. Vai contar uma história sobre a Águia da Portela, que tem toda uma relação aí oculta e misteriosa sobre a Águia da Portela, que só ela sabe. E os nossos amigos aqui no chat, você que chegou agora, seja muito bem-vindo, boa noite. Estamos aqui no Fuzue, Cultura, Cidadania, Amor, Humor e Companhia, com os nossos convidados especiais, a cantora Elisa Fernandes, a atriz e diretora Ângela Bittencourt e o ator e diretor Daniel Hess. Estamos falando das transformações da cultura, os novos tempos de plataformas digitais e ainda a gente se manifestando sobre o fato ou fake. As pessoas disseram, graças a Deus, fora Crivella, Crivella fora, Deus te ouça, Elisa. Vamos para o lixo da história. O que mais? Daniel Hess foi ao ponto, é uma onda que emana de lá, né, dessa questão dos Estados Unidos, e claro que é uma reflexão que a gente vai acabar trazendo de volta aqui para o programa, né, de que até que ponto essas eleições dos Estados Unidos simbolizam mudanças que a gente pode trazer para cá, também com as devidas particularidades, né? A gente sabe, por exemplo, que o Trump teve até mais votos do que na eleição passada dele, né? Que é uma questão para a gente voltar daqui a pouco. Mas agora, quando a gente passou por essa história de fora um, fora outro, dá um certo êxtase. E quando a gente fala de êxtase, a gente pensa em entusiasmo. Quando a gente pensa em êxtase e entusiasmo, a gente pensa em Dioniso. Quando a gente pensa em Dioniso, a gente pensa em Camila Vaz, para falar sobre amores, relacionamentos e sexo. E o sexo, individualidade nos tempos modernos, que também o amor, né? O amor também vem se transformando nesses tempos. É com você, Camila. Eita, adorei isso, gente. Fala de entusiasmo, fala de Camila, adorei.
Olha só, queria falar, antes de tudo, uma coisa com o Daniel, com a Ângela. Eu faço stand-up comedy, e para mim, a pandemia, esse lado do show online, foi muito difícil, porque a gente depende muito da risada, do retorno. Então, eu acredito que, como ferramenta para o teatro, é muito legal. Para quem faz humor, a gente vai ter que trabalhar muito para entender como é que vai conseguir adaptar, entender essas risadas e pegar para nós de um jeito que a gente estudar, inclusive, um outro tempo de humor para a internet. Bom, você diria que esse humor, esse tempo que você aprende que tem que ser diferente para o teatro na internet, também é um tempo diferente que nós temos que utilizar para o sexo da internet, que é o seu tema, pelo jeito de hoje? Diria, calma, eu vou para o meu tema, já entendi, tem que correr. Tudo em menos de 2 minutos. Diria assim, vamos lá. Bom, tem gente que diz dê dinheiro, mas não dê intimidade, né? Eu não acredito nisso, porque eu acho que a intimidade, se você tem intimidade com alguém, faz com que você consiga realizar o seu desejo de uma maneira mais tranquila, porque a intimidade te dá o diálogo, né? O conhecimento do outro. E aí, através do diálogo, você consegue propor para o outro. Mesmo que seu desejo seja uma coisa aparentemente bizarra, eu não acredito em nada bizarro, tá, gente? Mas, assim, vamos supor que seu desejo seja aparentemente bizarro. Se você tem intimidade, você consegue, sim, através do diálogo, realizar o seu desejo, né? Sexo virtual é uma outra coisa, porque você não precisa ter intimidade para fazer o sexo virtual. Afinal de contas, o sexo virtual é o sexo mais seguro que existe, né, gente? Você não engravida, não é mesmo? Você não pega uma DST. Tem pequenas vantagens? Temos pequenas vantagens. É bom? Olha, sinceramente falando, não sei dizer porque nunca realizei. Por quê? Porque gosto, sou uma pessoa intensa, sou ariana, gosto daquilo na mão, a mão naquilo. Então, nunca consegui realizar, propriamente dito, o sexo virtual. Mas ele tem essas vantagens do você pode botar uma pimenta aí, você pode mandar, ele pode vir através do diálogo também, você pode gravar um conto erótico para a criatura, mandar, e aí isso já vai fazer com que o sexo virtual fique mais, né, uma coisa mais real, porque o real é a cabeça que manda, né? A cabeça que dita como é que isso funciona. E aí, eu não tive a oportunidade de fazer sexo virtual na quarentena, quero deixar isso claro, estou arrasada com isso, será uma experiência ótima, mas eu não fiz. Então, eu queria perguntar... Você não quer disponibilizar na rede, então, você está deixando um convite em aberto. Não estou, não. Não tem nada de convite em aberto. Eu, na verdade, ia fazer uma pergunta para as pessoas. Alguém aqui no grupo, no geral, praticou o sexo virtual na quarentena? Quer falar sobre isso? Eu acho melhor não. Olha, o Matheus expôs logo uns dedos assim, que eu não sei se significa logo alguma coisa, uma imagem que fala por si. Mas tudo que eu posso dizer foi que me foi requisitado praticar, mas eu não me adaptei à plataforma. Entendeu? Ai, Matheus, então, é isso. É isso, porque tem um lance também de você não se sentir à vontade, né? Eu acho que o sexo virtual tem a ver com você se sentir, ter tesão naquilo. Eu, por exemplo, não tenho tesão porra nenhuma de internet, nada. Eu sou totalmente antitecnológica, apesar de estar aqui no Zoom e tal, fazendo isso pela internet. Mas, assim, há uma contradição lá. Mas, enfim, não sinto tesão. Mas acho que é uma ferramenta incrível. Acho que, se bem usada... Pode falar, Gabi. Eu gostaria de fazer uma observação sobre a intimidade. Eu acredito que só o que pode gerar uma verdadeira excitação, verdadeira, eu digo, através da internet, sem que os corpos físicos se toquem, é justamente a intimidade. Eu acho que a intimidade é o tempero
de uma circunstância de contato como essa, aonde você não tem o corpo físico, mas você tem as suas emanações, você tem a presença do outro num sentido mais amplo, se há intimidade. Mas essa outra forma eu não entendo como funciona, assim, né? Quando não há um contato de presença, embora não física. Eu concordo com você, Gavi. Talvez por isso o sexo virtual não sirva para mim, mas, ao que me parece, as pessoas estão mandando ver no sexo virtual, inclusive com desconhecidos, tá? Não é mais só um nude. Já tem, inclusive, mensagens dizendo aqui, ó, Camila, mas se vazar nude, você considera isso seguro? Manuel Viana disse, opa! Lélia Virtual disse, sexo virtual exige mais criatividade nas fantasias. Desafio interessante. Vânia Carvalho disse, vai ter fila. Alda Berenice, Marcelo Lino lindo. Cris está aqui comigo. E ainda disse o seguinte... Beijo, Cris, beijo. Beijo, Cris. E quero dizer o seguinte... Se a Anja quer se manifestar sobre o assunto, Anja? Eu já acabei, já botei meu ponto. Por falar em bizarrice, eu vi há pouco tempo na televisão, aqueles programas que passam bem de noite assim, era um doc sobre uma moça inglesa, casada, e que tinha um emprego muito chato, que ela ganhava lá muito mal, e ela resolveu fazer pela internet stripteases. Né? E ela virou, gente, milionária, garota. Ela não é nem bonita, ela mesma fala. Ela não tem um corpo dentro do formato que seria mega, ultra gostosa. Não é. É uma pessoa normal. Mas ela faz e ela se comunica com as pessoas como clientes dela, como amigos. E vende as roupas que ela tira. Olha isso, gente. Nessa hora que eu vejo que me falta talento, Anja, me falta talento. Assim, a calcinha que ela está tirando do striptease de, sei lá, quinta-feira, dia 12, entendeu? Ela fala assim, quem quer a calcinha? Estou vendendo, portanto, e vende. Aí chega são as novidades do mundo virtual, né? O mundo virtual vai trazendo. Olha aí. Eu queria aproveitar o gancho dessa virtualidade e para falar voltar com a bola para o Daniel, que está com o espetáculo Fronteiras Invisíveis, e que eu acho que tem uma questão que se conecta com uma pesquisa que a gente comentou há pouco, mas também com essas conexões com a política e com cidadania ética, cidadania e individuação. Porque, de alguma forma, as eleições mostram para a gente também um perfil que talvez a gente reza para que esteja mudando, né? De que as pessoas, às vezes, acabam escolhendo as pessoas de uma forma, digamos assim, um tanto narcísica, daquelas pessoas que vão ser eleitas para resolver os nossos problemas, né? Muito do indivíduo. Que existe uma certa tensão entre o indivíduo e o cidadão. O indivíduo seria aquele que estava voltado diretamente para as suas realizações ou do seu núcleo familiar, as pessoas que estão mais próximas, e o cidadão, o bem-estar mais geral, digamos assim, né? E que, de alguma maneira, o Daniel havia conversado que o espetáculo também, Fronteiras Invisíveis, que está em cartaz, aborda essa temática. Queria que você pegasse esse gancho aí, Daniel. Maravilha. Não, tem a ver com o que a Camila também provocou para a gente, porque uma das cenas do espetáculo é justamente um casal que tem uma vida erótica entre eles, mas está cada um na sua casa, e eles começam a fazer uma fantasia erótica entre eles dentro desse mundo virtual, que é exatamente o exemplo que a Camila perguntou e que passa a ter questões que tem a ver com o que a Lê perguntou agora, que é como que a dimensão erótica ela pode ser esvaziada, interrompida, quando, às vezes, a palavra do outro não encaixa na dimensão da fantasia do que produz o erótico. Então, é um casal que está começando a viver uma experiência erótica e aí eles, sem querer, resvalam em falar coisas para estimular o tesão com questões públicas que dá uma brochada no outro, né? Então, tem uma hora, por exemplo, que a personagem da Verônica fala o meu tesão está que nem uma enchente, um dilúvio de uma enchente, aí o personagem do cara dá uma brochada, pô, você falou enchente, isso me remete
a desgraça, as pessoas que tanto sofrem com enchentes, e aí eles tentam retomar. E aí retoma e passa a ter um outro problema de uma questão pública, que teve o que ela perguntou. E é uma cena que a gente mostra que nós não estamos imunes às questões do que aparentemente não são domésticas. Então, a gente tem essa ilusão de que é possível construir uma potência como indivíduo desprovido da relação com o mundo. Isso não é possível. Essa cena faz uma metáfora sobre isso. Ela mostra de que esse casal que está tentando viver uma fantasia erótica virtual, eles são interrompidos por eles mesmos, porque um anda mal, às vezes o outro anda mal, eles vão alternando isso, até que tem uma hora que fala eu tô com fogo, como se fosse assim, um incêndio na floresta amazônica. Bicho, isso interrompe e acabou, não tem história, entendeu? A garota falou da floresta, como é que vai falar? Mas ela falou numa ótima, como se fosse uma coisa que fosse apimentar para falar do fogo dela, e isso faz com que o personagem não consiga ir adiante, né? Quer dizer, ele literalmente perde o tesão. E eu acho que isso tem muito a ver com, tentando falar um pouco do que a Camila provocou, eu acho que o sexo virtual é super possível, até o Abílio está aqui, que pode falar com a gente também, porque eu acho que o que é a fantasia do humano é uma dimensão que assim, é de uma potência, então um ou outro pode não gostar disso, mas as fantasias são tão inúmeras, tão versáteis, tão plurais, e que realmente o que vai acionar no outro o tesão é uma dimensão que a gente não controla, né? E eu acho que é também de uma fragilidade, porque não dá para a gente ter ilusão de que a gente pode se fechar e não entrar em contato com as questões políticas, com as questões públicas, porque elas também interferem na nossa cama, elas também interferem no nosso orgasmo, no nosso tesão. Então é um pouco essa ideia, né, que aparece no Fronteiras Invisíveis, que são várias cenas que, não só eróticas, mas várias cenas em que a gente tenta mostrar que alguma dimensão pessoal daquele personagem tem implicações com questões globais, questões que estão aí no nosso planeta, né? Perfeito, Daniel. Perfeito, Daniel. Já que o Daniel me citou, eu queria participar, porque eu justamente ia introduzir essa questão, né? A gente pode dizer, de certo modo, que todo sexo é virtual, no sentido de que a gente não transa só com o nu e o cru, com a carne. A gente transa com a palavra, a gente transa com a fantasia. Então, é preciso o jogo erótico, é preciso que as fantasias dialoguem, que elas joguem entre si, né? E isso é da ordem de uma virtualidade, né? Quer dizer, se esse jogo erótico com as fantasias ele não acontece, nada mais acontece, né? Não adianta a gente ter apenas um corpo belo, uma carne de algum modo macia. É preciso que sobre isso se coloque, né, o véu da fantasia, porque é insuportável, né, o nu e o cru, né? Então é nesse sentido que o erotismo ele necessita desse jogo da fantasia, né? E quanto à questão do individual e do público, ou do privado e do público, do individual e do coletivo, quer dizer, o sujeito, nós sujeitos, né? Nós somos divididos entre esse privado e esse público. Isso está em cada um, esse privado e esse público está em cada um. Então, portanto, é claro que, em alguns momentos, a gente é atravessado por isso que se conflitua entre o privado e o público em nós. Enfim, é só para a gente poder continuar a nossa discussão. Obrigado. Valeu, Abílio, nosso psicanalista de plantão, falando privado e público e das fantasias virtuais, a palavra também erótica e não só a palavra. Programa passado, ele nos revelou aqui publicamente a questão dos aromas, como ele fica envolvido com a questão dos aromas, e sim, disse que faria sabonetes com o cheiro das nossas ex-namoradas. Isso deu o que falar, deu BR para todos os lugares. Ana Maria Haas, que está nos acompanhando, pode dizer o que foi que aconteceu. Ele disse, sim, faria sabonete com as minhas ex-namoradas. A esposa manifestou-se imediatamente no chat, está aqui com a gente hoje. E, como sempre, também, Marlene Silva já disse, Camila, cuidado com o que você diz. E falando com cuidado com o que você diz, Camila e Abílio... Beijo, mãe! Beijo, mãe! Eu quero saber da nossa querida Elisa,
se você está tendo cuidado também com o que você diz, como é que estão essas parcerias, inclusive amorosas, se elas te inspiram, se isso vai para a música e o amor. É com você, Camila. Se você quiser também dar uma palhinha para a gente, fique à vontade na esteira que você quiser. Mas primeiro, o que você acha dessa relação de música, amor e inspirações? Eu acho que é tudo muito inspirador, né? O sexo também é muito inspirador para quem compõe, para quem escreve, né? Para quem faz arte, a gente se inspira. A energia sexual, não o sexo propriamente dito, né? Essa energia a gente consegue aplicar no que a gente produz. Mas falando sobre essa questão do sexo virtual, eu acho que essa coisa da internet ainda faz a gente separar muito o que é real e virtual. Mas esse sexo virtual, ele é um sexo real, ele só não é um sexo presencial, né? A gente não está as 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou sei lá quantas pessoas, no mesmo lugar, mas é um sexo real, né? Algumas pessoas não conseguem embarcar, mas isso acontece quando o sexo é ao vivo, né? Quando você está diretamente no mesmo local que a pessoa, às vezes você também não embarca. Entendeu? Às vezes a pessoa também fala o que você não quer, ela age de uma forma que você não gosta e aquilo não avança. Então, eu acredito que a gente ainda separa muito o que é real do virtual, mas eu acho que isso vai acabar daqui a um tempo, tá? Eu acho que as gerações que já nasceram dentro dessa coisa da internet, as crianças que já nascem mexendo no celular, já sabem como liga, como desliga, como entra no YouTube e tal, serão adultos que não vão diferenciar tanto essas relações assim. A gente ainda faz desse jeito porque é o jeito que a gente sabe fazer, né? Eu achei agora, genial, falando... Elisa, eu achei genial essa distinção que você fez agora entre o real e o presencial. Achei isso maravilhoso. Essa clareza entre a diferença do real para o presencial, que não necessariamente o real é o presencial e vice-versa. Achei isso maravilhoso. Desculpa te interromper, só para dizer que eu achei incrível essa clareza. Sim, sim. E aí depois a gente pode viajar também nessa coisa da pessoa estar presente e parecer que não está ali, né? Que existe esse tipo de comportamento também, né? Que é presencial, mas você não consegue ver, né? Você não consegue. Você parece que a pessoa não está ali. Acontece, né? Acontece num papo, acontece no sexo, acontece. Né? Mas enfim, aí falando nisso, eu lembrei, você pediu para dar uma palhinha, e eu penso, e vocês falando sobre sexo virtual e sexo real e tal. Oba! E aí me ocorreu cantar uma música que não está no disco, mas que eu acho que tem tudo a ver com papo, se vocês me permitirem, que chama Encontro. E aí você pode usar sua imaginação para achar se é um encontro real, presencial ou virtual. Chama Encontro. É um samba que fiz para Alcione. Minha mãe me cobrava muito. Você tem que fazer uma música para Alcione. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí um dia me veio essa aqui. Poxa, Elisa, deixa eu aproveitar para fazer um gancho aqui que você falou, e eu preciso fazer, daqui a pouco eu vou falar de Portela, mas você falou do Alcione, eu preciso contar a vocês que eu estou devendo, tenho uma dívida espiritual, praticamente, que esse programa chama-se Fuzue, também por conta de uma música de uma cantora portelense, que chama-se Clara Nunes, grande diva e dama da música brasileira, um espetáculo, uma luz imensa que fez muito sucesso durante a década de 70, 80, primeira mulher a vender mais de 100 mil discos, até lembrei disso com músicas como Conto de Areia, Canto das Três Jaças, um hino, Morena de Angola, um clipe que as pessoas veem, está lá disponível no YouTube, se você não conhece, pega lá que tem. E nesse disco de 76, ela faz uma viagem também para o Japão, maravilhosa, uma das primeiras viagens de uma artista com um show inteiro, e tem um especial inteiro numa TV japonesa, e ela canta Fuzue, com a sua tiara de conchas marinhas, mas eu queria dizer que Fuzue também é uma homenagem a essa música dela e a Clara Nunes. Então, Clara, onde você estiver, saravá, paz e bem, saravá. E quem não conhece, conheça, porque essa mulher é fantástica, gravou todos os grandes compositores brasileiros, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Chico, Vinícius de Moraes, Paulo César Pinheiro, Ivo Lancelotti, e era muito amiga
da Alcione. Então, tá tudo em casa e as duas se falavam muito. É a ponte para você puxar a música que você ia fazer, fez para Alcione nessa pilha de amores eróticos. É com você. Isso aí. Muito fã da Clara também. Muito fã dos artistas portelenses, né? Grandes artistas portelenses. Então, vamos de encontro, hein? Para viajar. Vem, depravado, vem, destemido, vem, sem pensar em nada mais. Vem que eu te espero, a porta está aberta, entra e me satisfaz. Que eu tô esperando, eu tô ensaiando esse encontro faz tempo demais. O meu modelito ousado eu arrisco, você vai gostar, rapaz. Então vem e me consome, e vem ser o homem que toda mulher quer. Vem, troca teu nome por um codinome charmoso qualquer. Então vem matar tua fome, escancar a certeza de que mal me quer. Desliga o telefone e derrama teu ópio por onde quiser. Vou dar um close nos meus olhos, porque eu estou com os olhos cheios d'água. A sua voz, Elisa, é um negócio que ela tem ela vai uma seta no coração da gente, desmancha. Sim, sim. Eu estava ouvindo Roseira hoje, e Roseira é uma música muito de imagens, né? E me transportou para esse da Elisa, e eu me peguei extremamente emocionado ouvindo o Roseira hoje. Parabéns, Elisa. Tem um lugar ali de alma, né, que chega e que você, quando você vê, você não sabe nem o que está acontecendo, você já foi. E vou dizer uma coisa que eu já disse para você, é uma afinação impecável. Coisa cada dia mais rara, de tantos Pro Tools que a gente tem hoje. É uma afinação natural linda, uma voz limpa, clara. Obrigado, Elisa, por esse momento tão bonito. Ale, eu poderia fazer uma pergunta já que a gente está falando em emoção, a gente falou em live, Elisa. Porque não. Eu, como plateia... Não? Tá. Claro que pode, Marcelo. Pode. Não, é porque eu, como plateia, eu não me imaginava, durante a pandemia, assistindo em live no celular, emocionar como eu me emociono assistindo a um teatro presencial, a estar junto de uma plateia, ao artista estar no palco, e, de repente, assisto a live do Matheus Nastergalli, a live da Adriana Calcanhoto, e me vejo com o meu aparelhinho celular, que eu assisti pelo celular, extremamente emocionado, muito emocionado. Então, eu queria saber da Elisa como é para o artista. Você também se emociona fazendo esse trabalho? Muito. Eu falo por mim, né? Claro, mas eu me emociono muito. E aí isso reforça essa minha percepção do quanto a gente está apegado a esse método antigo de achar que isso aqui que a gente está vivendo não é real. Eu acho que a gente está caminhando para entender isso. Volto a dizer, as gerações mais novas já estão ligadas que isso é real, sim. E eu acho que a gente está se adaptando. Mas quando você se emociona numa peça de teatro feita online, né? E num show de uma cantora que você gosta, é a emoção que está no lugar da emoção. E esse lugar você não precisa estar diretamente, né, presencialmente com um artista, você consegue se conectar. Isso é super possível, isso é real, isso acontece com o artista também. Eu fiz muitas lives nesse período de pandemia, me emocionei em muitas delas. Eu sou uma pessoa muito emotiva e que não disfarça, né? Porque tem muita gente que é emotiva, mas sabe disfarçar. Eu não consigo, então se eu começo a cantar uma música e a música mexe comigo,
eu me deixo levar, e se tiver que chorar, eu vou chorar durante a música. Eu preciso viver as sensações que a música me traz, porque senão eu vou perder o meu desejo, o meu tesão de fazer, né, do ofício. Então, eu me deixo levar. E eu acho que é super possível. Não acredito que seja uma particularidade minha, enquanto cantora e compositora. Claro que ser compositora das minhas canções me conecta com as músicas de uma maneira diferente, mas eu acredito que é uma coisa muito mais comum do que muito se imagina. Maravilha. O pessoal aqui no chat está se manifestando. Elisa, que voz maravilhosa! Meu Deus, Elisa, o que é isto? Maravilhosa, que voz deliciosa, que afinação! Coisa boa. Me sigam por aí, hein? Me acompanhem no Spotify, no Instagram, no YouTube, em tudo que é lugar, hein? Tem os canais da Elisa Fernandes, o pessoal que está acompanhando a gente. Meus amigos que estão acompanhando aqui o Fuzue, sejam bem-vindos. Sigo aí as Fronteiras Invisíveis do Daniel Hess, o canal da Anja. Cadê a Anja? Anja caiu? Anja caiu. Anja caiu. A internet está instável. As pessoas boas caem e outras que a gente quer, que deseja que caiam, ficam rondando por aí. Assim não há condições. Saravá, paz e bem. Vamos aproveitar para dizer o seguinte: a gente hoje vai passar provavelmente um pouquinho do horário, porque a gente está num papo muito bom. Você que está aí acompanhando a gente, puxa outra cerveja, chama uma saideira, que a gente ainda tem que falar de Janete, que foi abduzida, mas a gente vai esperar a Anja voltar para falar sobre isso. E enquanto a Janete não foi abduzida, ou foi, e a gente não sabe, porque às vezes quando as pessoas são abduzidas, elas perdem um pouco a noção de tempo. Tempo, espaço, futuro e presente, eles se fundem como num evento da mecânica quântica. E quando isto acontece, a gente tem que também falar das eleições que estão chegando. Meu querido amigo, minha amiga, se você ainda não decidiu o seu candidato ou sua candidata, por favor, pense com carinho. Hoje é dia 12, faltam só 3 dias. Gasta 15, 20 minutos do seu tempo para escolher bem escolhido, porque essa pessoa vai ficar aí 4 anos regendo as nossas vidas. Se você está satisfeito com a sua cidade, mas provavelmente você não está, se tem saúde, se tem educação, se tem transporte bom, beleza. Mas se não tem, pense em transformar. E o melhor caminho de transformação é o voto. Não só no prefeito ou na prefeita, mas nos vereadores. A gente esquece dos vereadores, esse pessoal é importante. E às vezes são pessoas que não têm muita história, que estão começando a vida política, mas olha, pesquisa a vida política dele, pesquisa o partido político que ele está. Ela está, não é também? Vereadoras. Temos, como foi semana passada, 51 cadeiras ocupadas apenas por 7 mulheres. Então, vamos pesquisar as vereadoras, pessoas candidatas, ou candidatos, seja como for, mas eu acho que é o momento aí da gente botar para frente vereadoras, ver as plataformas, homens, mulheres, enfim. Desculpa, Thalia, te cortar, mas eu não pude resistir. Está tudo em paz, contanto que seja um bom voto. Olhe também se o partido que você vai votar, que às vezes a pessoa se encanta por uma propaganda engraçadinha na TV, e às vezes é de um partido político que não defende as ideias que você gosta, né? Então, cidadania também é isso. Não adianta a gente ficar reclamando depois que não sabe nem quem foi o vereador que votou. E isso me lembra, volta a fazer uma certa conexão com os Estados Unidos, para a gente lembrar que os Estados Unidos, apesar da vitória do Biden, o Trump teve mais votos do que nas eleições passadas. Ora, se o Trump teve mais votos que a eleição passada e ele não venceu, o que aconteceu? Que conta é essa? É que muita gente que ficava em casa foi votar. Esse pessoal fez a diferença. E aqui no Brasil, de forma semelhante, a gente sabe, todo ano, brancos e nulos daria para eleger um candidato inteiro, até presidente. Então, meu querido, pense nisso. Se alguém quiser falar algo, pense no seu candidato. Posso falar uma coisa, rapidão? Pode.
Você que está em São Paulo, fica a dica. Aqui em casa domingo eu vou fazer um bolos, tá? Fica a dica. Enquanto a Janete não volta, enquanto a nossa querida Anja não volta, Marcelo, você quer dar um plano geral do que é o Janete Foi Abduzida? Porque o Marcelo é o idealizador desse projeto também, que é um projeto de teatro online, um web teatro, mas que também é mais do que isso. Eu acho que é uma outra coisa, é uma websérie. É uma websérie com outro formato, de formato rápido. Então, a gente tem aqui diversas formas, né, de adaptação a essa novo fazer teatro. Tem o Daniel Hess, que está com as Fronteiras Invisíveis. A gente ainda vai voltar para ele para falar de algumas adaptações que foram e que são necessárias nessa nova forma de fazer teatro. Tem a Anja Bittencourt, que tem um canal dela, mas que já aproveita recursos do Zoom e traz para dentro do teatro. E tem Noia, de Janete Foi Abduzida, com Marcelo Lino. Pois é, o Janete Foi Abduzida, formado por mim, pela Anja Bittencourt, e outro ator, o Alessandro Bolsa. E assim, a gente entrou a pandemia e a gente queria trabalhar, mostrar nosso trabalho. Então, resolvemos colocar a massa em casa, sem nos encontrarmos, todo mundo separado. Cada um pegou a câmera, o celular. Eu fiz uma história, eu desenvolvi um roteiro, e cada um se propôs a se filmar, de acordo com o roteiro, a se dirigir, a conseguir o seu figurino, a sua cenografia. Então, é um projeto assim totalmente diferente, da gente se virando, e o resultado muito positivo. Eu lembro que a Anja e o Alessandro, eles conseguiam uma ação muito bacana, e eu morria de inveja, essa é a palavra, da iluminação deles, e eu ficava assim, como é que vocês conseguem isso e tal? Aí eu tenho que superar. Então, como o meu personagem, quem for assistir o Noia, que está no Janete Foi Abduzida, quem quiser assistir, está no Instagram, @Janete Foi Abduzida. Já tem 4 episódios, já vai para o 5º, se eu não me engano. E é o seguinte, então, como o meu personagem é um guru, é um cara assim, meio estranho, eu dei uma olhada para o lustre que eu tenho aqui e falei, cara, eu vou arrebentar, eu vou fazer uma luz toda inspirada nesse lustre. Eu subi na escada, coloquei o meu telefone no lustre, puxei o lustre para mim e comecei a mandar o texto do guru. Eu levei um tombo, eu quebrei o celular e eu caí em cima de uma mesa de vidro. Quer dizer, eu poderia não estar aqui agora por amor à arte, mas deu tudo certo. Quem assistir vai ver esse episódio, que é um episódio com uma luz meio louca, é a luz do lustre aqui de casa. E o Noia, ele conta uma história de maneira divertida, mas que eu posso dizer a mensagem. Ele passa... na verdade, ele quer falar sobre o direito que a pessoa tem de ser ela mesma, entendeu? Não interessa que seu pai quer que você seja assim, que o padre quer que você seja de outro jeito, que o seu governante quer que você se comporte desse jeito. Cada um tem o direito de ser quem é. Eu acho que a grande mensagem do Noia é essa. Mas, claro, que a gente faz isso de maneira divertida, com personagens loucos. A Anja, por exemplo, ela faz a Lucimara. A Lucimara é uma mãe super moderna que sabe desde criança que o filho dela é gay e não aceita eles ter dúvidas sobre isso, porque ela tem certeza que ele é gay, e ele chega, mãe, mas eu tenho dúvida. Não, meu filho, você não tem dúvida nenhuma. Por favor, não coloque em dúvida a sua gaysice. E ela fica brava comigo, que eu faço um personagem que questiona se ele é ou não gay. Para o Betinho, que é o personagem,
Olha, Betinho, você pode ter várias possibilidades. Você pode gostar de homem, de mulher, ou de homem ou de mulher. Então, a Lucimara vira minha inimiga. Escuta aqui, Jenny Waldo. Jenny Waldo é o meu personagem. Está desorientando a orientação do meu filho. Então, dessa maneira divertida, a gente discute sexualidade e, principalmente, a gente quer mostrar isso. Cada um tem o direito de ser quem é. Não adianta que fulano falou isso, que o seu líder religioso falou aquilo. Siga o seu coração, siga a sua alma, a sua orientação sexual. Eu acho que a Maia fala principalmente isso. Assistam. Está no @JanetteFoiZida, no Instagram. Toda segunda, quarta e sexta, um episódio novo, sempre ao meio-dia, e é rapidinho, cada episódio tem 2 minutos. Esse também foi um outro desafio, né, para mim, como roteirista, que eu estou acostumado a escrever episódios de séries, que cada episódio é meia hora. Eu tinha 2 minutos para fazer um episódio. Então, a Ângela me cortava muita coisa do meu. Eu chorava, ela falou, não, vamos cortar. Mas, Ângela, essa piada é ótima. Já cortei. Ângela, por que ela não canta da Barbra Streisand? Não vai cantar música nenhuma. Então, olha, falando em cortar, você falou em Janete, foi abduzida, já disse que não pode falar em abdução aqui no programa. Sempre dá ruim quando se fala em ET e abdução. Abduziram a Ângela Bittencourt, ela não consegue retornar. As pessoas são abduzidas, tem esse problema toda vez. Lélia Carvalho deve estar em algum lugar trabalhando nesse setor. Enquanto a Ângela não volta, a gente está começando a encaminhar-se aqui para o final do programa. Obrigado ao pessoal que está acompanhando aí a gente com Cultura, Cidadania, Humor e Companhia. Estamos com convidados muito especiais, a cantora Elise Fernandes, o diretor e ator Daniel Hess, e estamos com a abduzida Ângela Bittencourt, que se tudo der certo, ela volta. Mas falando das fronteiras invisíveis, Daniel, primeiro pode dar o serviço, eu queria que você falasse do maior desafio desse espetáculo para você e mais ou menos também desses tempos, o que vem para ficar. Você disse que acha que esse modelo vem para ficar, e o que chega de novo e o que passa? Primeiro, só falar para o Marcelo que eu achei incrível a ideia de conseguir fazer um episódio de 2 minutos, um puto exercício legal, né? Sim. Você conseguir ter um poder de síntese de 2 minutos. Fiquei bem impressionado com essa ideia de conseguir fazer um episódio de 2 minutos. Bom, em relação ao Fronteiras Invisíveis, o serviço é todo domingo, às 8 horas da noite, pela Simpla. É um espetáculo da Companhia Atores de Laura, é o nosso primeiro espetáculo online. Tem desafios maravilhosos que eu até conversei com a Lê, que é a dimensão dos atores se apaixonarem por atividades que não são as atividades que eles estão acostumados a fazer, né? Porque os atores em casa, eles precisam ganhar uma autonomia como cenógrafos, iluminadores, figurinistas, né? Contra a regra. E isso ao mesmo tempo em que eles estão no fluxo do espetáculo. Então, isso foi um aprendizado incrível. Eu acho até que o olhar dos artistas para essas funções, né, que são funções fundamentais, mas que os atores e as atrizes, como são seres, às vezes, muito voltados, né, para o abismo do enfrentamento da cena, eles, às vezes, não têm essa percepção da importância dessas funções, né? E a gente está vivendo uma situação muito incrível, né? Porque cada pessoa na sua casa tem que o tempo inteiro mudar a luz, porque, às vezes, no mesmo espetáculo, né? Isso acontece no Fronteiras Invisíveis, no mesmo espetáculo, você faz 3 ou 4 situações de luzes, né, diferentes. Então, você fez uma cena, já tem que mudar a luz, já tem que mudar o ambiente, já tem que mudar... Então, é uma dinâmica de contra-regra, de iluminação, de cenografia, que é uma aventura completamente diferente que os atores e as atrizes têm normalmente, né, no teatro presencial. Isso é uma experiência incrível, que eu acho que é um ganho muito interessante, né, para os atores ganharem essa percepção da horizontalidade da atividade, né, do teatro, né?
Eu acho muito importante isso. Eu acho que no Isso é ambiente muito de... bacana. Fala, Isso é fala, muito fala. bacana, né, o Daniel? A gente até comentou isso antes, porque sempre tem essa questão de uma verticalidade, de uma forma de pensar e de conceber o espetáculo. E nesse, o processo de criação, que a Companhia de Atores de Laura sempre teve, mas eu acho que com esse espaço ficou ainda mais forte, mais evidente, mais potente essa cocriação, né? Total. Você tinha que o tempo inteiro trabalhar com os limites e as possibilidades que cada artista oferece na sua casa, né? Isso é incrível, porque às vezes você pegava uma luz da cozinha e mexia, trazia e botava um pano aqui atrás. Então você vai fazendo daquele espaço que aparentemente ele é parado, você consegue fazer um caleidoscópio espacial da casa das pessoas. Isso é muito interessante, né? Muito bacana. Você está sem Agora áudio, sim, né? Daniel acabou de dar os toques aqui para a gente. A Ângela tem que não consegue voltar, mas, Ângela, eu não posso fazer. A reunião está aberta. Vê se você está colocando a senha. Anja, dá um beijo, Anja, dá um beijo na Janete por mim, tá? Manda um beijo para a Janete. Alê, posso só falar uma coisa rapidinho? Claro, você. Lorena Senna está com a gente. Ângela Bittencourt está dizendo que não consegue voltar, mas a gente vai estar um jeito de voltar. Melisa Maia, Vânia e Fábio Braga. Melise, um beijo. Beijo. A Melise reclamou que ela aparece e eu não mando beijo para ela. Então, Melise, um beijo especial para você, tá? Daniel, Ale, rapidinho, muito rápido. Eu quero entregar uma coisa aqui em primeira mão para vocês todos aqui, que essa pessoa aqui que está com a gente, chamada Gabriela Guzmão, é cofundadora da Companhia Atores de Laura. Ela participou dos primeiros anos da companhia. A gente não falou isso, mas tem que falar, porque é muito especial estar aqui com ela depois de tanto tempo, a gente não se encontra há tantos anos. E ela estou aqui hoje muito emocionado de estar com a Gabriela, porque a Gabriela participou da fundação da Companhia Atores de Laura, uma pessoa fundamental. Emocionante, Daniel. Quando seu nome veio à tona, eu fiz uma viagem no tempo. É muito lindo isso, né? Muito especial. Realmente é um projeto de diálogo entre, na época, 20 e poucas pessoas, né? Sei lá, era um negócio incrível. Liberdade, diálogo, respeito, afeto, coletividade. Uau! Companhia Atores de Laura é uma escola de amor. Que lindo te ver, Dani. Que alegria. Se bobear, a Verônica Reis está aí no chat, está por aí visitando a gente. Essa horizontalidade, só um homem bem resolvido e analisado poderia ter. E a companhia, essa altura, já está fazendo quase 30 anos, deve ser uma das companhias mais longevas do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil todo, ainda mais com o mesmo diretor artístico. A gente está com 30 anos aí, na eminência de 30 anos. Eu acho que a gente você acha que a gente perde para o Galpão, né? Mas é uma das companhias aí mais... E com a mesma galera, né? Mesma galera, 30 anos. Né? Mesma galera, Eu trabalhei com o Charles Free, o Charles também, que é da companhia. Nosso querido Paulo Hamilton, o Ike Larica, que foi lá do início, a Verônica, Nauf, a Adriana Schneider, né? Esse pessoal todo aí é sempre uma alegria. Quero falar de Elisa Fernandes, porque tem uma história de Portela e tem uma história que a águia da Portela é o que há na Portela. Não existe Portela sem águia e não existe a gente pensar em águia sem pensar em Portela. E a cantora Elisa e compositora, revela que ela é a responsável pela Águia da Portela, que é o primeiro carro, é o mais importante. Que história é essa? Que responsabilidade é essa, Elisa? Como é que é esse encontro com Portela, com Monaco? Conta pra gente. Essa história é muito me honra, né? Porque a Portela é um centro cultural importantíssimo, né? Do Brasil e do mundo.
é uma das maiores agremiações, né, que existem. E para além do carnaval, a Portela tem um projeto social incrível, vários compositores e cantores saem da Portela, diversos artistas nacionais que admiramos são portelenses e frequentadores, então é uma história muito bonita, então muito, muito me honra ser parte dessa história. Há 20 anos eu estou na escola, mas há cerca de 7 anos, talvez, não sei exatamente, eu assumi a responsabilidade de ser uma das diretoras de alegoria da escola. E é um time, nós somos 7 e 3 mulheres, né? Uma coisa incomum por aí. É muito difícil ver mulher nessa função. E eu não só sou diretora, como há anos sou responsável pelo Abre Alas, que é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem que atravessar a avenida inteira, fazer com que a alegoria chegue no final sem problemas técnicos, mecânicos, e caso eles aconteçam, o diretor de alegoria, a diretora de alegoria são os responsáveis por dizer: faça isso, faça aquilo, desacopla, vamos empurrar, ou tenta de novo, liga esse motor, ou enfim, traz a equipe toda para cá para o primeiro carro porque ele não está saindo do lugar. Então, são decisões que a gente tem que tomar muito rápido. Eu só tive 1 ano com problemas, fora isso, tudo transcorre muito bem, mas é uma responsabilidade grande e é uma pressão que eu particularmente gosto de lidar. Eu fico muito pilhada, é como subir num palco, então os atores e artistas que aqui estão sabem a sensação de subir num palco, né? A gente é uma relação que desperta diversos sentimentos, o frio na barriga, que a gente sempre fala, né? É a mesma sensação que eu sinto quando vou para a avenida, mas eu vou com disposição, eu tenho prazer em fazer aquilo. É meio clichê dizer que eu adoro desafios e tal, mas é uma função que eu executo porque eu gosto de fazer. Eu gosto dessa adrenalina de que se eu fizer alguma coisa errada, vai dar merda no desfile e a escola pode ser brutalmente penalizada, né? Porque a satisfação de chegar lá no final... Não pode. A gente vê de vez em quando acontecendo, não falando das tragédias que aconteceram nos últimos anos, mas é muito triste quando um carro pega fogo, quando uma peça do carro quebra, né? Quando um carro não consegue se desenvolver bem pela avenida. Então, é um desafio muito grande e você não pode deixar buraco, né? Ainda tem isso. Então, você tem que conduzir um carro, muitas vezes pesado. O Abre Alas geralmente são 2 chassis enormes, carros com quase 90 metros de extensão. Então, você atravessar a avenida comandando um carro desses não é uma tarefa fácil. Mas eu, enfim, estou sempre conseguindo realizar, eu e toda a equipe, né? E falando em Portela, o disco que vem por aí... Tem disco novo, não sei se você já quer falar dele, mas tem uma preparação de disco aí que traz músicas do Monarco e que tem samba, que as pessoas cobram de você. Você, poxa, viveu tanto tempo em escola de samba e vem com um disco mais MPB, com influências de Ângelo Rorrostico, César. Cadê o samba? Daqui a pouco tem disco novo chegando aí com essas influências também, né, Elisa? Sim. Eu deixei ele para o ano que vem para poder curtir um pouquinho mais esse trabalho que eu acabei de lançar, porque meu objetivo era começar a lançar ele agora, em novembro, mas eu tive que segurar um pouco a onda lá no início, quando eu teria lançado esse disco que eu lancei agora em outubro, por conta da pandemia. Eu não sabia o que ia acontecer, né? Assim como todo mundo. Ninguém aqui nunca passou por uma pandemia, a gente não sabia o que era, o que ia acontecer. Então, eu segurei o lançamento do disco o quanto eu pude, e aí quando eu senti que eu já tinha assimilado um pouco mais o que era a pandemia e sabia que eu podia de fato contribuir, até para que as pessoas ouçam e sintam uma leveza e curtam um clima bom nesse momento tão duro, né, que a gente está vivendo. Então aí eu senti que era o momento de colocar na rua, coloquei, e aí por isso adiei para o ano que vem esse projeto que tem música do Monarco, parceria com o Mauro Diniz. Tem músicas minhas também, tem uma música que eu gravei com Casuarina, que é Saravá, Paz e Bem, que você adora dizer. E tem mais 2 músicas, uma é Eu Vou Te Aborrecer, e a outra é Você Não Sabe O Que É Ser Preto,
que eu gostaria de cantar aqui daqui a pouco, porque estamos no mês da consciência negra, então acho fundamental. Show de bola. E o pessoal aqui dos... Você vai cantar essa música que merece muito ser cantada, inclusive porque eu sou portelense, quero ouvir coisas do samba, quero ouvir do Saravá Paz e Bem, e quero dizer também que Janete, que tinha sido abduzida junto com a Anja, finalmente conseguiu voltar. A gente está no final do programa. Vocês que estão aí, segurem um pouco a onda, 5 minutinhos, porque disco voador é assim. Ele vai e volta, a pessoa é abduzida. Quero dar um alô especial, Tiago Gasper e Anja Bittencourt, que voltou. Fábio Braga, Lorena Sender, Vânia Carvalho, a Anja está suando. O ET... Olha, a gente falou em amores virtuais. Eu acho que tem rolando uma virtualidade de uma outra dimensão. Ela foi abduzida. Então, antes da gente ir para o final do programa, a gente passa a bola rapidinho para a Anja e depois, que a gente já estourou o horário, e depois a gente vai para a canção da Elisa. Anja Bittencourt, dá o serviço aí. Tem Coroa Esperta, tem Janete e o que mais? Tem coisa para tudo quanto é tipo de plataforma, né? Estou no YouTube, colocando Anja Bittencourt, você me acha lá no canal da Coroa Esperta, que são vídeos de humor, personagens que eu fui desenvolvendo durante a pandemia. Nessa coisa, viu, Daniel, de vou fazer alguma coisa então. E aí cresceu, ficou sério, eu comecei a estudar YouTube, entender a plataforma e criei esse canal. E lá eu também discuto um pouco a coisa da geração prateada, sabe? Falo um pouco de velhice, de sexualidade na velhice. A gente é muito maltratado, a gente é muito invisível nesse país, né? Então eu coloco muito isso lá no Coroa Esperta, com humor, né? Com um toque de humor. Estou chegando aí com os Canastrões, também vão para o céu, na plataforma Zoom, uma comédia do Marcelo Caridade, tiramos no dia 25 de novembro agora. Aí vou dar mais informações. Janete foi abduzida, perfil do Instagram, Dramaturgia, com Marcelo Lino, Alessandro Múrcia, que está aí no chat também. Beijo para você, meu amor. Que mais? Exagerei no rímel também, está chegando aí na plataforma Zoom, ganhou o edital lá da Funarte, está chegando. É isso, não pode parar, gente. Não é Anja Bittencourt não para, ela não para tanto que ela já foi abduzida, ela passa o rímel, tem Janete foi abduzida, tem os Canastrões, que também amam e também beijam na boca. E a gente começa a encerrar, então, o nosso Fuzuê, agradecendo a presença de todos. Já já a gente vai passar para Elisa Fernandes para cantar mais uma música deliciosa para a gente. Mas antes eu quero lembrar o serviço aqui de todo mundo. O Daniel Hess está com a companhia Os Atores de Laura e a Peças Fronteiras Invisíveis, lá na Cultura... que é com o grupo de cultura dos Atores de Laura, da Lara Alvim. Aliás, o grupo continua residente lá, Daniel? Não. A gente tem uma relação afetiva com a Casa de Cultura Laura Alvim, mas, na verdade, não tem nenhuma relação institucional, não. O nome tem a ver com a figura da Laura, mas não tem nenhum vínculo institucional com a Laura Alvim. Maravilha. Quero começar a agradecer, então, os nossos queridos todos aqui, o pessoal que está no chat com a gente. Obrigado pela companhia. Se você está por aí, perdeu o início do programa, não tem problema, ele fica gravado e fica disponível aí até domingo. Então, você que chegou depois, assiste aí, pode compartilhar com a galera para assistir também no seu feed. Quinta-feira que vem tem mais, inclusive com os robôs eróticos, porque os robôs eróticos foram abduzidos junto com a Janete para esse disco voador e eles voltam na semana que vem, porque hoje já era dia de Robôs Eróticos 2, a revanche. Eles estiveram aqui semana passada, fizeram sucesso, tinha questões de pênis que aumentavam e regulavam de tamanho, isso deu o que falar e será assunto na semana que vem, com abdução ou sem abdução. Então, muito obrigado a vocês. A gente volta para Elisa e depois a gente volta rapidinho para fechar. E Elisa Fernandes, que também está com suas músicas também em todas as plataformas, Spotify, Deezer, tem página no Face, tem página no YouTube, acompanhe. E a Anja Bittencourt, que está com esses trabalhos todos. Se a gente for falar de tudo que a gente faz, a gente vai gastar mais 1 hora. Mas Anja Bittencourt está aí, Coroa Esperta, Janete Abduzida e outros. Elisa, por favor, sua música especial aí para a gente começar a fechar o Fuzuê de hoje. Beleza. Você falou do disco, né? O disco Elisa. Está em todas as plataformas para quem quiser ouvir.
E vou fazer uma música que não está no disco, que está nesse projeto que eu vou lançar ano que vem, mas que acredito que é uma música fundamental para esse mês e para todos os meses, que se chama Você Não Sabe O Que É Ser Preta, é uma composição minha também. Também não é um samba. E como você falou, não traz assim uma grande delicadeza, porque ela tem uma mensagem mais forte, mas de qualquer forma é uma mensagem importante de ser dada. Embora achem que não, eu estou falando de amor. Tá dando para ouvir o violão? Enquanto tu carrega cocaína num jatinho, morre um preto. Enquanto tu se muda pra Miami, tão matando um outro preto. Ninguém é santo, não tô falando de santo. Enquanto tu assiste a tua novela, tão levando outro preto. Preto na praia, não pode praia, só se empurrando o carrinho pra madame no baixo bebê. Aí pode preto. Preto viajando é uma abominação. Preto passeando na lagoa com a família é um caso sério, um despautério. Tem que cobrar ingresso dessa gente preta. Não pode praia, não pode preto. Não tem anjo, não tô falando de anjo. Enquanto tu destila teu veneno, tão levando um outro preto. Matar o branco? Não é disso que eu tô falando. Mas penso que seria interessante se morresse menos preto. Você não acha que seria interessante se morresse menos preto? Enquanto tu decora teu discurso de elite, morre um preto. Olha, outro preto. Enquanto tu assiste aqueles brancos na TV, morre outro preto, menos um preto. Ninguém tá te pedindo um parecer. Enquanto tu passeia pelo shopping, tão matando um outro preto. Outro preto. Não é uma questão de opinião, não. Guarde pra você teu preconceito e lave a tua boca pra falar. Você não sabe o que é ser preto. 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 Uau! Nossa. Uau! Parabéns, Elisa, que beleza. Nossa. Voz, que bela canção. Até que a gente falou no final lindo, maravilhoso. E eu lembro da gente ter conversado no final da nossa pré-entrevista de um papo da declaração de uma líder das mulheres negras nos Estados Unidos, chamando, inclusive, para ela a responsabilidade do movimento, né, pela vitória do Biden também, porque ela dizia que essas pessoas que se uniram e que estavam tão alijadas do processo e que fizeram a diferença. E o Brasil continua sendo um país que mata mais pretos. Muito. Todos os dias. Ale, só para concluir, a gente falava que o Trump teve os maiores números ainda que, com relação à eleição passada, porém, o movimento negro também é responsável por isso, porque à medida que o movimento negro se manifestou,
o movimento conservador dos Estados Unidos percebeu que tinha que fazer alguma coisa também. Então, isso só reforça o quanto a luta do povo negro nos Estados Unidos foi bem feita, porque os conservadores foram para a rua, se mobilizaram também e ainda assim foram derrotados nas urnas e nos colégios eleitorais. Então, assim, fica uma lição para o mundo inteiro que quando a gente se une, a gente consegue mudanças reais e que o conservadorismo não vai durar. Ele, infelizmente, ele vai existir porque algumas pessoas são assim, né? Ou porque foram criadas desse jeito, ou porque são mau caráter mesmo, né? Mas a gente tem que ter essa percepção de que quando a gente se une, a gente vence, a gente se protege e a gente faz a coisa ser mais justa, né? E eu não estou aqui falando que o Biden é o melhor exemplo de político e que vai defender as causas que a gente defende com unhas e dentes. Não, a gente está falando de um político branco cercado de privilégios e criado no meio desses privilégios, mas a gente sabe que foi um aviso para o mundo inteiro que quando a gente quer, a gente se mobiliza e faz. Tá aí. Com toda certeza, né? É a única saída, a única possibilidade. Tirar aquela figura louca, intolerante, absurdamente intolerante, de lá é um ícone, é um símbolo de algum respiro para a gente e que traz para cá também a esperança de que esse processo também seja banido, né, liberado, com consciência, né? Não banido no sentido de esconder, mas que seja pensado para se trazer à tona e com toda essa força e com toda essa potência desse canto e desse discurso que eu espero que atinja a todos e que a gente carregue, inclusive, essa consciência para o dia 15. Eu quero agradecer a presença de todos. Está terminando mais um Fuzue. Obrigado, Camila Vaz, Matheus Ferreira, Gabi Guzmão, cofundadora da Companhia dos Atores de Aula. Marcelo Lino, do Janete, foi abduzida. Abílio Alves, nosso querido psicanalista de plantão. E eu, Ale Valença, psicólogo, ator, também estou aqui no Como Fuzue e quero começar a agradecer também o nosso biofilósofo Matheus Ferreira, que eu acho que já falei, é isso? Estou ficando velho. E, principalmente, quero dizer o seguinte, hoje foi cheio de alguns problemas técnicos, o pessoal que está acompanhando aqui, quero dizer a vocês que nós vamos tentar trazer essas pessoas aqui de volta ao programa, em circunstâncias diferentes, em dias diferentes, e agradecer muito a presença da nossa querida Ângela Bittencourt, atriz, diretora, o canal está lá. Obrigada. Uma honra. Uma honra. Obrigado, Ângela. Uma honra. Coroa esperta, os cafajestes. Os canastrões também vão para o céu. Canastrões também vão para o céu. A nossa querida Elisa Fernandes está aí nas plataformas com o seu álbum, com sua música. Muito obrigado, Elisa. Eu agradeço. E ao nosso querido Daniel Hess. Obrigado, Daniel. Obrigado, foi uma alegria, um prazer, uma delícia essa conversa, pessoas incríveis, foi uma noite muito agradável. Valeu, galera. Valeu, gente. Fuzue está de volta na próxima quinta, semana que vem, às 9h30 da noite, através do nosso canal do YouTube, com cultura, cidadania, humor, companhia, pessoas abduzidas, robôs eróticos e muito mais, com muita cultura. A gente aguarda vocês. Um beijo, um abraço e até breve. Beijo! Valeu, gente. Até quinta. Beijo, mãe da Camila. Ai, que loucura.